Bem-vindos ao Descomplicando Cabeleireiras. Hoje no nosso canal eu vou estar mostrando para vocês um corte longo em camadas. O cabelo dela, ele tá praticamente reto e a gente já conversou, ela, assim, na verdade ela deu até nessa liberdade de eu cortar um pouquinho mais, mas como eu quero mostrar um corte longo em camadas e mostrar como que a gente consegue fazer um corte diferente sem tirar comprimento, ou tirando o mínimo do comprimento. Então, quando uma cliente chega na cadeira e ela fala, eu quero mudar, mas sem tirar comprimento, para nós acaba sendo um desafio, né? Como que a gente vai fazer uma coisa diferente sem tirar o comprimento? Aí existe a forma da gente dar um formato para o corte. Então, nesse corte eu vou trabalhar com um ângulo um pouco arredondado e vou dar umas camadas aqui para dar um movimento. Por conta dela ter essas mechas, vai ficar super bonito. Aqui vou trabalhar com um franjão, para ficar bem bonito e valorizar um pouco a frente. Só que quando a cliente ela chega para você e fala, eu não quero tirar comprimento, é importante sempre você frisar. Quando a gente vai fazer esse corte, né, um arredondado, vindo da frente até o comprimento, essa parte aqui, ó, vai sair comprimento. Porém, o comprimento em si, que seria essa parte de trás, ele não vai sair. Então, você tem que explicar isso para a cliente, porque senão você vai cortando, ela vai vendo aquele cabelo caindo, ela vai ficando nervosa. E isso, emocionalmente falando, não é bacana para o cliente, porque ela já vai ficar com aquele trauma achando que você cortou tudo. E na verdade não. Como o cabelo dela está muito reto, vocês vão ver na hora que for cortar, vai sair um pouco de cabelo aqui da frente. Mas como a gente vai arredondar, nós vamos manter o comprimento. Então eu sempre falo isso para cliente, ó, não fica nervosa, que o comprimento eu não vou mexer, é só essa parte da frente que o cabelo tá mais reto. Daí ela fala, ah, tá, dá aquela respirada mais tranquila. Então aí é uma dica, principalmente para você que está começando, que às vezes tem aquele medo, né, de agradar a cliente, de fazer alguma coisa que deixa a cliente nervosa. Então é sempre importante você ir falando para a cliente o que você vai fazer. E quando a cliente não quer tirar comprimento, e a gente sabe que a maioria das nossas clientes, elas sentam aqui e o que elas querem? O básico. Elas não querem sair daqui curtinho, fazer mudanças radicais, embora tem sempre aquelas clientes que gostam de mudanças radicais, mas na grande maioria não. Na grande maioria elas vão querer mudar sem tirar comprimento. E aí é onde a gente vai ter que ter aquele jogo de cintura de fazer algo diferente com a parte da frente e sem mexer no comprimento, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito do nosso canal, inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilha ele, porque a gente sabe que quanto mais gente interagindo com o conteúdo, mais o YouTube mostra para outras pessoas. E deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, se vocês têm alguma pergunta, algum tema que vocês querem que eu traga aqui para estar explicando para vocês. Mas eu particularmente gosto sempre começar com aquela divisão padrão, que é, a gente pega aqui a medida do nariz da pessoa ali, né, ó, faz uma divisão central. Isso aqui é pra gente achar o centro da cabeça dela, né, ó. Pode olhar pro espelho, ver mais ou menos aqui, ó, e fazer essa divisão central e orelha a orelha. Então eu gosto sempre de dividir orelha a orelha, porque aí você vai pentear esse cabelo seguindo o caimento dele. É muito melhor, porque esse cabelo depois no final, na finalização, ele vai ficar com o caimento certinho, tá? Então as divisões aqui pro corte eu faço básico. Tem momentos que eu não faço essa divisão, mas como eu quero ensinar aqui um passo a passo para quem tá começando, de uma forma descomplicada, para você não ter medo mesmo de cortar, eu vou fazer essa divisão que eu acho ela mais prática, tá bom? E é uma forma de você ter menos erro, porque você vai seguindo uma medida anterior ali. Então, ó, eu divido aqui, orelha a orelha, e divido a parte de trás, tá? Ó, a parte de trás. Eu vou começar fazendo a parte da frente. É sempre importante você também lembrar que cada pessoa tem uma quantidade de cabelo. Umas tem muito, outras tem pouco. Como eu quero fazer aqui um franjão, eu vou fazer o franjão e já vou dar aquela arredondada aqui na frente, para ele dar aquele caimento, né, que é um redondo, e unir com a parte de trás. Quando eu vou separar aqui, ó, na parte da frente do cabelo dela, é importante sempre você atentar para isso, para depois, quando for secar, ele não ficar diferente.
Então você tem que entender assim, que tem um cabelo que cai aqui na frente, que seria a franja, e tem um cabelo que cai aqui na lateral. Muitas vezes, o que acontece de defeito, às vezes, no corte, é quando você puxa toda essa parte aqui, ó, e acha que tudo isso é franja. Então, imagine se eu pegar todo esse cabelo aqui da frente dela e fazer como franja. Ó, na hora que esse cabelo for para o lugar certo, ó, essa parte aqui vai vir para a lateral. Ela não é franja. Então, aqui vai ficar aquele pique. É muito comum eu pegar cabelos assim. A pessoa fez a franja, né, dividiu a franja dessa forma, cortou aqui. A hora que esse cabelo foi para o lugar certo, porque querendo ou não, o nosso cabelo ele tem um caimento natural dele. E cada pessoa tem um. Tem pessoas que a franja começa lá atrás, tem pessoas que a franja começa aqui na frente, tem gente que quase nem tem franja. Ela, por exemplo, ó, não tem tanto cabelo para franja. Então não adianta a cliente chegar e falar que era aquela franja pesada. Não, não tem como. E explica isso para ela, ó. Se eu pegar todo esse cabelo aqui e fizer uma franja, você vai ficar com o cabelo cheio. Só que, ó, veja bem o seu cabelo. A hora que ele estiver seco, ó, ele vai cair no lugar que ele tem que cair. E a sua franja que você achava que era franja vai vir aqui na lateral. Aí vai ficar aquele cabelo altinho aqui. E isso é horrível, né? Então a gente não quer isso. Então eu gosto sempre de dividir aqui no meio. Geralmente é onde a pessoa já divide, ó. Tá vendo, ó? Que ele caiu exatamente ali. E aí aqui eu vou ver o que vai vir pra franja. Geralmente é um triângulo aqui na frente, ó. Geralmente é isso que é franja. Percebe aqui, ó? Se você ver de pertinho, depois vocês vejam ali na cliente de vocês. Ele já é certinho, ó. Isso aqui vem pra frente, que é a parte da franja. E isso aqui é pra lateral. Então é isso aqui que vai ser a minha guia, né? A minha mecha guia, ó. Base para eu começar esse corte. Eu poderia sugerir para ela, né? Uma pessoa que quer uma mudança maior, né? Eu poderia sugerir fazer realmente uma franjinha mais curta e depois começar esse desfiado da frente mais longo. E aí vem uma sacada, porque assim, a cliente ela não sabe, né? A cliente às vezes ela acha que sabe, mas ela não sabe. E às vezes você vai explicar, você aliás não explica e a cliente acaba saindo insatisfeita com o corte. E às vezes é por besteira, coisa simples. Então o que eu sempre gosto de explicar para minha cliente? Eu sempre explico tudo para ela, sabe? Porque daí pelo menos ela já está ciente do que eu vou fazer. Então aqui, ó, vamos supor que a cliente, ela fala assim, eu quero uma franja mais curta, mas eu não quero que fica aquele cabelo volumoso aqui na minha lateral. Então eu vou dizer para ela assim, olha, o que é ideal a gente fazer aqui seria, a gente faz uma franja mais curta, tipo na altura do seu nariz, que fica aquele franjão, né, tipo um topete, e essa parte da frente, que é essa parte mais longa, a gente começaria abaixo do seu queixo. Por quê? Para não unir. Porque se a gente faz uma franja, por exemplo, na altura da boca e começa esse repicado na altura do queixo, fica parecendo o defeito do corte. Ou você já começa da altura do queixo e arredonda até o comprimento, ou você respeita pelo menos uns 3, 4 dedos entre franja e frente, que seria essa parte da lateralzinha aqui. Então eu gosto sempre de explicar. Aí quando eu explico pra ela assim, ó, se a gente começar aqui da sua franja e vir o repicado até embaixo, quando secar, no natural, vai ser aquele cabelo que vai ficar mais centralizado aqui no teu rosto. É isso que você quer? Não é isso que eu quero. Então você consegue deixar claro pra cliente que o que você vai fazer tá exatamente com aquilo que ela entendeu que era. Ou aquilo que ela quer, porque depois se ela for vir reclamar, ela já tá ciente, mas foi eu que pedi assim. Então é sempre importante isso. Então aqui, no caso dela, eu vou começar no queixo já para ficar um franjão. É importante sempre você lembrar a questão do ângulo. Aqui, ó, quando eu vou cortar a parte da frente, eu peço para ela erguer um pouquinho a cabeça e vou puxar na minha direção esse cabelo, ó. Esse ângulo, ó, percebe que na hora que ela voltar, essa franja vai dar, tá vendo? Um caimento. Pode parecer simples, mas faz muita diferença, tá? Então eu vou fazer um corte aqui, ó, eu seguro e dou uma arredondadinha. Porque daí ele já segue, ó. Tá vendo? Ele já meio que contorna. É diferente de você fazer reto, tá? Ó. Tá vendo que a franja já dá esse arredondadinho?
E além disso ainda, eu vou pegar de novo essa franja, ela na mesma posição, e sempre é importante você atentar e sempre você corrigir a cabeça dela, porque é normal, tá? Às vezes a cliente muda, mas você tem que estar sempre mexendo na cabeça e pondo na posição correta. Aí eu pego na diagonal esse cabelo e tiro essa pontinha, dou uma arredondada nisso aqui, ó. E por que eu faço isso? Quando o cabelo estiver seco, ó, ele dá um degradê, tá vendo aqui na franja? Quando ele estiver seco, ele não fica aquela ponta retinha, ele dá um certo, um acabamento na franja ali. Aí eu vou inclinar a cabeça dela um pouco para a lateral e vou seguir. E vou usar essa mecha que eu fiz como mecha guia. Mas lembrando assim, ó, como eu não vou querer tirar muito lá atrás, aqui no máximo que eu vou tirar vai ser uns 3 dedos. Então, ó, pensa bem, para você unir aqui, tá vendo? Ó, veja bem aqui, para vocês entenderem. Ó, essa parte é o que vai vir pra frente, tá certo? Aí eu quero unir daqui até aqui. Se eu fizer um corte reto, aqui ó, ele vai ser aquele cabelo que não vai ter caimento quando eu for virar pra dentro, virar pra fora. Então tem que tomar muito cuidado na hora que você for fazer esse corte. Nunca entrando pra dentro. Você sempre vai cortar. Quando a gente está começando, o melhor é você pegar dessa forma aqui, ó. E você pegar, ó, isso aqui como uma mecha guia e sempre levando a tesoura, ó, pra fora, ó. Tá vendo? Pra fora. Ó, não tem erro. Porque esse cabelo, ele tem que vir pra cá. Se você corta ele reto, ele entra pra dentro, ele fica sem movimento. É muito comum eu encontrar erros assim também de pessoas que vêm de outros profissionais que cortaram, tá? Então é importantíssimo você sempre atentar para isso. Para quem está começando, quando a gente já tem prática e você já sabe aonde que vai, você pode vir aqui da frente, ó, porque daí você já tem mais segurança. Então você traz aqui, ó, e você vem e corta isso. Mas quando você está começando dessa forma de segurar o cabelo, você tem a segurança de ter uma mecha guia, que é essa última que você cortou aqui, ó, tá vendo aqui? A última. Eu vou trazendo, ó, minha mão e vou, ó, eu tô empurrando a minha tesoura pra fora. Tô fazendo esse movimento pra fora, tá? E aí, ó, o cabelo vai ficar com esse caimento aqui, ó, que é o que a gente quer, tá vendo? Dá pra vocês verem ali? Vou desativar aqui. Vou desativar os comentários. Ai, peraí. Porque senão vai ficar na frente, tá? Aqui, ó. Então, essa forma que eu expliquei de você segurar a tesoura, dá esse caimento aqui. É muito importante tomar esse cuidado. Eu vejo muita gente que vem, que corta reto aqui, tira, e isso aqui é o charme desse cabelo, desse corte. É esse caimento que dá na frente, tá? Então, desse lado, que seria o lado esquerdo, você vem atrás da cliente, puxa esse cabelo bem retinho. É importante para quem está começando segurar esse cabelo bem firme, tá vendo? Ó, ele tem que estar bem firme. Você puxa ele firme e depois você pode movimentar o dedo, mas ele está travado aqui na sua mão. Às vezes, se você tem medo e segura muito fraquinho, você acaba dando depois defeito nesse corte, tá? Então é importante praticar isso. Eu sei que para quem está começando, às vezes tem medo, né, de pegar na cliente, de ter dificuldade de firmeza na mão, mas é treino, gente, tem que treinar. A nossa profissão, ela é 100% prática. É óbvio que a gente precisa da teoria, a gente precisa entender como que é, né, a geometria do corte, a engenharia que é fazer um corte. Não é simplesmente a cliente sentar na cadeira e você cortar. Mas se você não treinar, não praticar, não errar, você não vai aprender. Então é importante isso, tá? Essa parte aqui, ó, é difícil, né? Não tem como você ficar atrás. Então você vai ficar na frente, mas agora, ó, percebe que eu vou trazer a cliente inclinada também. Lembra sempre de pôr a cabeça da cliente na posição correta. Vou trazer pra cá, ó, tá vendo que tá reto? E eu quero unir essa parte com essa parte aqui, mas eu não posso cortar reto, porque se eu cortar reto, eu vou perder todo aquele movimento do cabelo. Então eu vou pegar a minha tesoura e vou, ó, pra fora, tá vendo, ó? Vou cortando pra fora. Existem outras formas de você fazer esse corte, existem N formas. Eu particularmente gosto dessa aqui,
porque é uma forma que me dá mais segurança, é uma forma que não tem como errar, porque você tem sempre uma mechinha guia ali para te ajudar. E depois, ó, você vem conferindo. Às vezes acontece de um lado você cortou mais, do outro lado você cortou menos, você vem conferindo. Então como que é? Pega uma mechinha de cada lado, ó, esse aqui tá um pouquinho maior. Volta de novo, põe a cabeça da cliente na posição, puxa de novo e tira mais um pouquinho. Aqui eu tirei um pouquinho menos. Ó, o dedo, ele vai ajudar, levanta o seu dedo aqui, ó, para ajudar você enxergar o cabelo. Isso tudo é difícil às vezes para quem está começando, que não tem tanta intimidade em pegar o cabelo, né? Mas com o tempo você vai tendo isso. E isso só vai vir realmente com o tempo. Não adianta achar que sem treino, sem prática, que sem fazer você vai conseguir ter o resultado. Não, não vai conseguir ter o resultado. Você vai precisar fazer. E no início, pega ali uma amiga, pega alguém que queira e faz essa pessoa. Ó, aqui ficou exatamente como aquele lado que a gente queria. Sempre pede para a cliente inclinar ao máximo. O fato dela inclinar, esse ângulo, quando ela volta com a cabeça, ó, esse cabelo ele tem um caimento. Entendeu? Então faz bastante diferença quando você usa, né, da cliente inclinar esse ângulo e quando você não faz isso. Então aqui, ó, eu não quero tirar muito esse comprimento, então eu vou tirar só aqui uns 3 dedinhos. E vou sempre usando a mechinha anterior como guia, tá vendo aqui, ó, como guia. Só que lembrando que a gente vai dar uma leve arredondada, então eu tenho que dar uma inclinadinha. Eu venho meio na diagonal aqui, ó, subindo um pouquinho. Agora aqui nessa lateral, eu sempre peço para ela ficar com a cabeça mais reta e vou unir com a parte da frente, tá vendo? Ali, ó, eu vou tirar bastante porque, na verdade, eu só fiz o desfiado, mas eu não mexi no comprimento porque eu não sabia como ia ser o comprimento lá de trás. Agora, como eu tô vindo já com o comprimento certo de trás, eu vou unir. E para unir, você vai puxar na mesma posição, ó, subindo, até chegar na pontinha ali, ó. Então assim, não tem segredo. Uma forma que eu gosto também de fazer para acabamento é picotar aqui, ó. Principalmente essa parte, porque quando você picota, você já dá um leve efeito de efilado. Diferente de você trabalhar com a tesoura reta. Então, praticamente em todo corte eu faço isso. Só que na base, às vezes não faço, mas nesse acabamento aqui da frente eu sempre faço e dá um efeito super bonito depois no final. Aqui, ó, a mesma coisa. Só que agora eu vou penteando esse cabelo, ó, e vou lembrando sempre daquela pontinha base ali. Então assim, não tem segredo, é você seguindo a mecha guia que você fez. A nossa mecha guia, primeiro foi a franja e aqui atrás foi esse primeiro pique que eu dei ali. Que eu determinei ali o tamanho que eu ia tirar. E percebe assim, ó, que o cabelo dela, ele tava bem reto. Então essa lateral aqui saiu bastante cabelo. Mas o comprimento quase não saiu nada. Deixa eu pegar aqui pra gente ver. Ó, da frente saiu tudo isso, ó. De trás saiu isso, tá vendo, ó? Então você imagina, se você não explica pra cliente que da frente vai realmente sair bastante, porque tava reto, ela vai sair correndo da sua cadeira e não vai deixar nem você terminar. Então é sempre importante. Ó, tá vendo aqui que tem um bico? Não sei se dá pra vocês verem. Então agora a gente vai unir esse bico, ó. Eu gosto de trabalhar com a tesoura picadinha assim, porque a gente já dá um efeito de efilado, tá vendo? Depois vocês vão ver no final como que fica. Então agora eu fiz a primeira base do corte, tá? Eu posso vir aqui pra ficar mais seguro pra mim, já conferir se os dois lados estão iguais. Deixa eu prender melhor aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço. Então eu vou vir aqui, ó. Como ele já está dividido de orelha a orelha, ó, já vou ver se esse cabelo tá igual. Porque depois ele vai ser a minha mecha guia. Ó, ele tá certinho, tá vendo os lados? E aí agora eu vou usar essa primeira mecha que eu fiz, tá vendo? Eu fiz essa base, tá vendo? Eu fiz a base. E agora eu vou descer seguindo essa base que eu fiz. Então não tem erro, não tem como você errar no corte.
Agora, ó, eu vou dividir, pentear ele e deixar ele cair. Tá vendo aqui, ó? Que a gente tem essa... não é redemoinho dela, mas é como se fosse o centro, né? Tem pessoas que têm variações aqui, tem um redemoinho nos lados, ela não tem. Então o cabelo ele vai cair, ó, no eixo certinho. Então é bom sempre você respeitar isso. Porque se você penteia, por exemplo, o cabelinho que era de lá, aqui, na hora que for secar, ele vai ficar com um defeito corte. Então é muito importante sempre a gente respeitar o caimento natural do cabelo. Quando a pessoa tem alguma deformidade ou uma redemoinha, você tem que respeitar também. Aqui, ó, eu inclinei a cabeça dela e vou seguir a mecha guia que eu tenho lá embaixo. E é super tranquilo. Agora eu posso pentear todo o cabelo. Quando é um cabelo muito cheio, muito volume, eu gosto de dividir mais vezes, mas quando é um cabelo que nem no caso dela, ele é um cabelo fino, é um cabelo gostoso de trabalhar. Então não há necessidade da gente fazer várias divisões. Isso tudo facilita também e agiliza, a gente consegue fazer um corte mais rápido, tá? Então é importante também você saber isso, porque se você ficar dividindo mechinha fina toda hora, você vai demorar aqui 1 hora para fazer esse corte. E não, a gente quer fazer rápido, porque a gente sabe que a nossa cliente, ela tem vida, né? Então ela não pode ficar aqui o dia inteiro só para fazer um corte e uma finalização. Ela tem que ser rápido. E o diferencial dos profissionais são isso. Então se ela vai num profissional que demora 2 horas para fazer um corte, aí vai em você que demora meia hora, ela fala uau, e faz melhor ou melhor, né? Igual ou melhor do que o outro profissional, quem você acha que ela vai indicar, recomendar e vir mais vezes? É óbvio que é você. Então isso tudo valoriza o profissional. Atendimento rápido. Que hoje o que mais a gente tem, né, de comentários negativos do salão é isso. Eu fui no salão, fiquei lá muito tempo, porque demorou muito, né? E a gente sabe que a vida hoje de todo mundo é corrida, tanto nossa quanto das clientes também. Então é importante que você faça tudo de uma forma mais fácil, prática, que te facilite o seu dia a dia e não que te complique. Então aqui, ó, eu tô conferindo só para saber se tá os dois lados iguais. Então agora, aqui eu fiz só a base do corte, tá? Isso aqui tudo que eu fiz foi a base do corte. Isso aqui já poderia ser um corte, tem gente que não gosta, que faz camadas, nada, então seria um corte esse. Mas para dar aquele charme, né, aquele diferencialzinho, de às vezes a pessoa fala, onde você cortou? Porque, nossa, seu cabelo ficou muito lindo. Então é aí que entra a arte do profissional, cada um tem uma, cada um trabalha de um jeito. Eu gosto muito de dar um efeito nas pontas. Mesmo que a cliente não quisesse fazer ele em camadas, eu iria vir aqui, ó, e eu iria dar uma quebrada nessa ponta, no ângulo de 45 graus, que ia dar aquele leve efeito na ponta, sabe? Mas aqui, como a gente vai querer trabalhar um pouquinho de camadas, eu vou trabalhar no ângulo de 90 graus, porque eu também não quero subir muito, tá? Não quero que fique muito curto, quero que fique mais ou menos aqui, ó, uns 5 dedos. Então, como que eu vou fazer isso? De uma forma simples e facílima de você fazer. Você vai... É assim, a gente sabe que tem profissionais que já estão acostumados, experientes, que não fazem divisão, que vai lá, pega, que tchu, e faz e dá tudo certo no final. Mas eu estou ensinando aqui para quem está começando, para quem não faz corte, quer começar a fazer corte. Então eu vou ensinar a forma mais assim, básica mesmo, tá? Ó, então você vai dividir bem certinho uma mechinha aqui no meio. E assim, para quem está começando, se você sentir mais segurança em pegar mechinhas finas, pega a mechinha fina, tá? É sempre importante você ter segurança no que você está fazendo. Então, só para vocês entenderem, quando a gente puxa esse cabelo, ó, e lembrando sempre, a cliente tem que estar com a cabeça um pouco inclinada, tá? Se a gente puxa esse cabelo em 45 graus e corta aqui, ó, ele vai cair aqui e vai ficar um leve enfiladinho. Se a gente levanta esse cabelo a 90 graus, ele vai ficar, ó, e a gente corta aqui, ele vai cair e já vai dar aquele efeito de um palmo, que é o que eu quero. Então, quando a gente faz isso, ó, pega a mechinha, levanta o cabelo retinho aqui, ó. Então a cliente está inclinada ali,
você vai trazer ele reto, como se ele estivesse reto ali, ó. Se você olhar, é como se ele estivesse reto. Vai deixar cair os de baixo, que são os mais curtos, ó. E você vai cortar só essa parte aqui, tá vendo? Nessa hora eu gosto de picotar. Eu já acostumei, eu picoto, eu não corto reto. Tá vendo? Eu picoto. Daí eu venho, ó, do ladinho aqui, eu pego uma outra mechinha, uno com essa que eu já cortei e faço a mesma coisa. Ó, tá vendo que ela voltou a cabeça? É sempre importante a gente tentar pra isso. Inclina de novo, penteia ele na mesma posição, sempre trazendo o sentido do nascimento. Tá vendo aqui, ó? Tem lá uma mecha base, aí você vem e corta de novo, seguindo a mechinha anterior que você fez. Então não tem como errar. Venho aqui de novo, pego outra mecha e vou fazer isso na volta toda da cabeça dela. Vou fazer primeiro na parte de trás e depois eu faço a parte da frente. E aí eu vou finalizar dando aquele acabamentinho, que a gente sempre tem que fazer o acabamento, né? Ó, então vou vir aqui pro outro lado agora, seguir a mesma coisa. E esse corte, ele é interessante porque você pode replicar ele em qualquer tamanho de cabelo. Pode ser cabelo curto. Então, se você fizer esse corte em um cabelo aqui, ó, fica maravilhoso. Então, a gente pode fazer o mesmo corte em vários tamanhos de cabelo. A técnica é a mesma. Então, aqui você percebe que, olha, ficou exatamente um palmo. E agora, o que eu faço? Existem N formas de você fazer isso, né? Depois que secar também, eu vou mostrar pra você como que faz com ele seco. Mas eu gosto, ó, de pegar essa parte aqui do topo e dou um acabamento também, pra não ficar aquela marcação. Então, ó, eu puxo aqui, ó, na mesma posição. Tá vendo que ficou um bico? Então, eu gosto de dar uma arredondada nesse bico. Eu acho que já dá um super efeito, tá? Ó. Aí eu vou fazer a lateral é a mesma coisa. Eu vou pegar um pouco aqui dessa lateral, vou pegar o que eu já cortei, trazer na mesma posição, ó. Aqui é bem pouquinho, porque a parte da frente é menor, então é bem pouquinho que a gente faz. E faço a mesma coisa do outro lado. Esse corte, gente, é muito fácil e é um corte que sai muito nos salões. E aqui, ó, pra fazer a finalização também, eu gosto sempre de fechar, né? Então, assim, a gente seguiu uma geometria aqui. A gente começou daqui, a gente foi vindo, dando a volta. E a gente tem que fazer o acabamento, é como se fosse uma caixinha, né? Você não pode deixar as pontinhas abertas. Então, ó, eu vou dividir de novo, orelha a orelha, mas eu não preciso fazer aquela divisão certinho. Eu vou pegar aqui, ó, jogo pra frente, pego o retângulo aqui do topo, faço a mesma coisa, sempre lembrando assim, a cliente ela tem que estar com a cabeça sempre inclinada, o oposto do que você vai cortar. Porque esse ângulo da cabeça dela vai dar um charme no cabelo. Ó, e aí eu venho, puxo pra frente e tiro essa pontinha também, que é pra unir os dois lados. Então, ó, como que fica esse cabelo. Dá aquele efeito. Não é a diferença no tipo do corte, mas é o acabamento, sabe? Na hora de você fazer a finalização, na hora que a pessoa tá com esse cabelo natural, essa forma do ângulo faz muita diferença, tá? Então aqui, ó, a gente tirou um pouquinho o comprimento, mas não tanto. Como eu falei no início, foi um corte mais arredondado. Ó, no seco já, você pode ver a grande diferença no corte, aliás, no molhado, né? Sem a gente finalizar. Olha como ele já valorizou. Dá pra vocês verem como que ele valorizou nessa parte aqui, ó. Só assim já ficou super lindo. Então vamos supor que ela passe um creminho sem enxágue e deixa esse cabelo natural, ele já muda. Então o corte, ele valoriza muito o cabelo. Eu sempre falo pra cliente, sabe? Lógico, de uma forma delicada, gentil, né? Porque a gente tem que ser sempre gentil com a nossa cliente. Mas eu sempre falo pra ela a importância do corte, né? A importância da gente manter esse cabelo sempre cortado. Porque às vezes a cliente reclama, né? Ah, meu cabelo tá horrível, meu cabelo tá horroroso, meu cabelo não para nada. Essa semana mesmo, né? Veio uma cliente falando isso. Só que o cabelo dela tava sem corte. Então assim, quando o cabelo tá sem corte, ele não vai pra lugar nenhum. Então é importante a gente sempre conscientizar a cliente da importância de cortar, de manter sempre cortado e de fazer um bom corte. Porque a gente sabe também que às vezes um corte mal feito, ele tira o comprimento, a cliente já fala, que nem essa mesmo que veio essa semana, o cabelo dela realmente ele não ia pra lá nenhum, nem pra cima, nem pra baixo, porque ele tava mal cortado,
né? Essa que era a grande verdade. Eu não gosto muito de falar isso pra cliente, por exemplo. Ai, nossa, tá mal cortado. Porque ela vai falar, poxa, mas eu gosto tanto daquele profissional e eu não gosto, sabe, de falar isso. Eu sempre costumo dizer assim, olha, o seu corte, ele tá com umas pontinhas, seria bacana você dar uma revitalizada nele. Aí ela vai entender que o corte não tá legal, sabe? Eu não precisei falar que o corte não tá bom, mas ela entendeu que precisaria melhorar. E que nem no caso dessa cliente, mas eu cortei faz tão pouco tempo. Aí eu vi e falei, poxa, porque não estava bem cortado. Então é sempre importante isso. Agora eu vou finalizar com escova cacheada, para você ver como que a gente finaliza a escova também. Aqui, ó, no caso dela, como eu já tenho bastante experiência em escova, eu não vou fazer divisão tão pequena não, mas para quem está começando, e eu gosto de dar bastante dica para quem está começando, é importante a gente dividir bem esse cabelo, tá? Fazer uma divisão bem feitinha, porque a divisão, ela pode até falar assim, eu vou demorar dividindo esse cabelo, mas vai facilitar muito depois na hora de você finalizar, na hora do resultado, de você escovar. Então é importante sempre uma divisão bem certinha. Eu divido sempre aqui, ó, é padrão esse retângulo do topo. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma divisão aqui central. Para quem está começando, eu sempre sugiro fazer divisões mais finas, tá? Então aqui eu faria 1, 2, 4 mechas. Mas eu, como já tenho mais prática, eu já vou fazer uma divisão só e vou soltando esse cabelo à medida que eu for escovando. E também eu uso isso para diferenciar um pouquinho. Então, por exemplo, a cliente vem no meu salão e ela quer só secar, ou eu cortei e quero finalizar. Eu faço uma divisão mais grosseira, pego mais cabelos, né? Agora essa cliente fala, não, eu quero fazer agora uma escova, né? Aí eu faço uma divisão mais fina, né? Para diferenciar também, né, o nosso trabalho. Eu sempre falo, né, para todo mundo que eu vou ensinar, quando a gente quer fazer uma escova cacheada, a escova, ela tem que enrolar, ó, várias vezes no cabelo. Eu gosto muito dessa escova que é vazada, né, que tem esse alumínio aqui no meio. E quando você faz, aí eu coloquei ar quente, ar frio, isso é bem importante, e você tira o cabelo com a mão da escova, ó. Tá vendo o efeito que dá? Ó, ele já fica cacheado, parece que você fez até um babyliss, tá vendo? Se você puxa com a escova e solta, você dá uma esticada e eriçada. Então é sempre ter esse cuidado, tá?
final, né? Olha, para vocês verem essa franja, como que ficou esse caimento. Olha atrás. A camadas, ela dá esse efeito, né, ó, de degradê no cabelo. Então você pode finalizar ele da forma que você quiser, seja ele liso, viradinho, com babyliss. Eu fiz só na escova para vocês verem que é possível modelar só com a escova. Olha, ele valoriza as mechas. Então esse tipo de corte é um corte que a gente usa muito para cabelo longo, tá? De longo para médio. Às vezes você quer mudar e não sabe como sugerir para tua cliente, sugere esse corte em camadas. Você viu que o passo a passo não é difícil. É um tipo de corte que você pode fazer hoje mesmo. Pega lá uma amiga, uma cliente e sugere a ela isso. E assim, pra gente perder o medo, a gente precisa fazer, tá? Então você, revendo esse vídeo, você vai ver que tem um passo a passo, que não é difícil, né? Existe toda uma geometria que você vai seguindo. É importante sempre deixar claro para a cliente o resultado, né? O que você está fazendo, como vai ficar. Olha como valorizou essa mecha, que ela tem essa franja. Então, ó, é um franjão, valorizou a frente, a gente mudou totalmente, né? Depois vocês vão ver o efeito lá do antes e depois, ó. Mudou totalmente. E não tirou todo o comprimento, a gente tirou um pouquinho, mas não tiramos todo o comprimento desse cabelo, ó. Dá um efeito super lindo, valoriza muito o cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, compartilhar aí com as suas amigas. Deixa um comentário de alguma coisa que você gostaria de acrescentar, ou alguma pergunta, alguma dúvida, que eu sempre procuro trazer uma forma descomplicada de a gente trabalhar como cabeleireira. As cabeleireiras têm fama, né, de ganhar muito dinheiro, ninguém sabe o trabalho que é, como que é importante a nossa profissão, e é importante você saber disso, saber que você é uma profissional importante na vida das pessoas, tá bom? Um beijão e até o próximo!